Prezados ouvintes, aqui fala Gilda Pinto. Começamos agora mais um momento de breve reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes, sob a psicografia de Raul Teixeira, numa edição da Frater, editora de livros espíritas. No capítulo 19, intitulado O Progresso Material e o Espírito, nosso benfeitor vai nos falar a respeito da relação entre o progresso tecnológico e o desenvolvimento da espiritualidade. Assevera Joanes que em nosso dia a dia terrestre, em que nos valemos de todos os progressos da tecnologia, facilitando em tudo o cotidiano, não nos damos conta de que a divindade permitiu o progresso material para que o espírito encarnado possa se dedicar ao progresso espiritual. Nosso benfeitor inspirou-se no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, na mensagem de Santo Agostinho, quando comenta a progressão dos mundos, fundamentado na lei de progresso, já trabalhada na terceira parte do Livro dos Espíritos. O Espírito Agostinho assevera que Deus quer que tudo se engrandeça e prospere, que o progresso de um mundo é realizado de modo integral através do tempo. Progride a massa planetária e, ao mesmo tempo, progridem os seres inanimados e animados que aí vivem. São degraus imperceptíveis ao longo do tempo, em cada geração, para oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles mesmos evoluem, declara o santo de Hipona. É assim que nos vemos nesta geração, não mais podendo viver sem o celular, que passou a ser um instrumento de trabalho profissional e, por exemplo, de ajuda para os pais. Não podemos pensar em viver sem a máquina de lavar roupas, sem um avião, sem a tomografia computadorizada, sem a ressonância magnética, sem as vacinas, sem os medicamentos de última geração, e tantas outras facilidades e confortos que o progresso da ciência e tecnologia trouxe e ainda vai trazer no futuro, muito mais sofisticados para a nossa vida na Terra ficar melhor. Estes são comentários que o nosso Joanes traz neste capítulo, invocando os tempos que o homem precisava usar o camelo, o carro de boi, as locomotivas a vapor, etc., empreendendo grande parte de seu tempo nos esforços de locomoção e trabalhos braçais, que hoje as máquinas e os aparelhos sofisticados substituíram. Hoje em dia, no entanto, estamos na dependência do progresso moral da nossa sociedade para que a ciência e a tecnologia também chegue a todas as pessoas de nossa sociedade, gerando equilíbrio, ou seja, dando acesso a este progresso para todos. É esperado, nesta fase evolutiva da criatura na Terra, distrair-se com as facilidades da tecnologia, porque realmente é fantástico o número de possibilidades que esta nos tem oferecido. Muitas vezes, ocorre que nos perdemos entre o necessário e o supérfluo, no consumismo, como chamamos, e que, se pararmos para analisar, não precisaríamos de 50% das aquisições que fazemos. No entanto, cada pessoa deverá saber, de acordo com sua vida profissional e pessoal, o que lhe cabe, o que necessita ou não. Nesta direção,
A doutrina espírita oferece-nos os instrumentos de análise na questão 715 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os imortais respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Esta resposta plena de sabedoria deve ser utilizada nos dias de hoje em nossa autoanálise. Observemos que os espíritos orientam para a necessidade de sermos ponderados, moderados e comedidos em tudo, para termos condições de perguntar à nossa consciência profunda e perceber a aprovação ou não de nossas escolhas. Se excedermos, a má experiência ensinar-nos-á, como dizem os espíritos nesta resposta. Portanto, a questão é de foro íntimo, de acordo com as necessidades da vida de cada um. No Livro dos Espíritos, ainda na questão 783, a Falange da Verdade assinala que há dois modos pelo qual se faz o progresso de um mundo. Um regular e lento, através dos tempos, e outro rápido, em que Deus promove um abalo na sociedade ou no mundo, quando não há um progresso efetivo das criaturas. Abalo este, físico ou moral, para que o planeta e as criaturas se transformem mais rápido. Este movimento progressivo, lento ou rápido, ocorre também na vida de cada um, e de quando em quando um abalo maior se verifica para acordar a nossa consciência, ampliar nossa visão espiritual e darmos um salto em nosso progresso. Vivemos numa época de abalos físicos e morais, abalos de descobertas e invenções fantásticas, que muito têm contribuído para a nossa felicidade, nosso bem-estar. O progresso científico, como de outras áreas também do planeta, tem vindo em ondas sucessivas, impulsionando rapidamente a sociedade, preparando-nos para os tempos que hão de vir, de mais felicidade. Porém, necessita de nossa atenção para não sucumbirmos às nossas ilusões e fantasias. Continuando suas reflexões, assevera Joanes: para os espíritos mais reflexivos, porém, toda essa gama de conquistas materiais tem um sentido no plano da divindade. Quanto menos tempo gasto para os serviços ou no esforço físico, mais tempo a pessoa terá para se ocupar das questões espirituais da vida, das verdades do ser eterno que é. Todavia, o amigo espiritual afirma que não é isso que vem acontecendo, pois que grande número de pessoas vem usando seu tempo livre nos intermináveis jogos de vídeo, nos apps e faces, nos intermináveis passeios, nas constantes idas aos shoppings, etc., distraídos e esquecidos do seu tempo na Terra. Não queremos dizer que a distração, o passeio, as brincadeiras, o lazer em geral esteja proibido, mas Joanes nos alerta para os exageros. A lei do repouso é lei divina e deve estar em equilíbrio com a lei do trabalho. Mais uma vez, cada criatura inteligente que Deus criou deverá consultar sua intimidade, o altar divino que possui, para estabelecer o quantum de trabalho ela suporta e o quantum de repouso e lazer ela necessita para ser saudável e feliz.
Os comentários de Johannes nos faz recordar que nos tempos em que as distrações tecnológicas eram mínimas, a sociedade e os homens eram mais dedicados à reflexão e à leitura de bons livros. Costumavam prestar mais atenção aos movimentos da natureza, às suas belezas. Tinham mais tempo de dar atenção aos familiares. Hoje, com a internet, não queremos mais perder tempo lendo uma boa obra, porque o Google nos dá todas as respostas. Será mesmo? Não que o progresso dos aparelhos de mídia não devesse surgir, muito pelo contrário. Como dissemos, não mais conseguiríamos viver sem eles. No entanto, a tecnologia veio para melhorar nossa cultura, facilitar o trabalho, reduzir o tempo e os esforços, dar-nos mais conforto físico, segurança, ampliar nosso horizonte de conhecimentos e também, claro, proporcionar momentos muito agradáveis e divertidos, de lazer de alta qualidade, colocando-nos, por exemplo, dentro de um museu europeu para fazer a visita, dentro de um show no extremo norte do planeta, sem sair de casa. E isto é fantástico. O processo de renovação da lei de progresso e, por conseguinte, da progressão do mundo, está implícito nas tarefas do dia a dia, deixando-nos sobrar tempo para o desenvolvimento moral que nos cabe nesta encarnação. O iluminado espírito Emmanuel, numa página intitulada Renovemo-nos dia a dia, declara que não adianta a transformação aparente de nossa personalidade, com mais recursos materiais, mais conforto, mais ascensão social, etc. Aqui o encarnado tem direito e deve buscar, sem que busquemos igualmente o progresso moral, aquele da renovação interna, da individualidade. Isto é o que vai dilatar o discernimento. E o discernimento alarga a visão espiritual. E a visão espiritual alargada permitirá a nós perceber qual a vontade de Deus para a nossa vida na Terra, aquilo a que nós viemos fazer, conforme está assinalado na obra Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Terminando nosso episódio, deixamos com Johannes as últimas palavras. Se você se der conta do que o Criador espera de sua vida nesse tempo que lhe sobra, converterá sua existência num campo de harmonia e trabalho. Cabe-lhe usufruir tudo de bom que Deus colocou ao seu alcance no mundo. Contudo, não se perca no turbilhão das horas vazias, a fim de que os progressos terrenos não o perturbem, mas que sejam importantes instrumentos para o seu progresso geral. Paz em nossos corações.